De onde que ele veio? Tem algum registro histórico do Joaquim, do Tiradentes, criança, adolescente? Como é que foi esse início de vida do Tiradentes até ele chegar nesse mártir aí? Vamos falar bem do início, de onde que ele é, como é que foi esse início de vida dele, professor? Sim, o Tiradentes, a gente até tem bastante fonte sobre a vida dele, a gente consegue reconstruir com uma certa clareza os passos da vida dele, porque a maior parte da vida dele foi registrado nos chamados Autos da Devassa da Inconfidência Mineira. Que esses estão com a gente esses aqui. Eu trouxe 3 Autos da Devassa, mas isso foi publicado pela imprensa oficial do Estado em 11 volumes. Acho que tá para sair, ou já saiu o 12º volume, que são, para quem quiser comprar, isso aí tá à venda, né? Esses livros são interessantes porque é a voz dos caras, são os depoimentos, as acariações. Então eles perguntam pro Tiradentes, ele fala, eu nasci em tal lugar, eu fiz isso, essa foi minha carreira. Então, é como se fosse um depoimento mesmo. Exatamente, dele, assim. É como se fosse uma cariação. Você num processo e tem um escrivão, eles também tinham um escrivão hoje no processo vai registrando, assim também na época o escrivão ia escrevendo tudo. Entendi. Tudo que ele disse, as acariações. Então a gente sabe mais ou menos a carreira dele, a gente sabe que ele nasceu. Há uma disputa, sempre houve uma disputa entre São João del Rei e Tiradentes. São João del Rei falava, né, que ele tinha nascido em São João del Rei. Tiradentes fala que ele nasceu em Tiradentes porque ele nasceu numa fazenda Pombal, que era uma região de disputa entre os dois municípios. Hoje não é nenhum dos dois, hoje é Ritápolis. Eu até estive lá recentemente, é uma outra cidade, Ritápolis, onde está essa fazenda, uma fazenda, as ruínas, né, ela entrou em ruínas, uma fazenda que é patrimônio nacional. Ele foi criado ali naquilo que era chamada Comarca do Rio das Mortes, que a sede era São João del Rei. Ele foi criado... Desculpa, essa comarca é com sede em São João del Rei. São João del Rei. Tiradentes pertencia a São João del Rei, a essa comarca. Ele foi criado ali, e foi nessa comarca ele passa a infância, passa a juventude, onde ele aprende com um tio a profissão que daria origem ao apelido dele, dentista. Né? Ele era um dentista prático, que a gente chamava... enfim, ele tirava dentes, mas ele também era famoso por pôr dentes. Ele fazia dentes com osso, esmaltava, usava arame e punha dentes também. Então ele podia ser apelidado de põe dentes também. Mas ele ficou com esse apelido, o apelido pegou. Mas ele tinha isso como uma profissão secundária. Ele viajava muito, porque ele também virou tropeiro, por isso que ele conhecia Minas Gerais como ninguém. Isso vai ser importante depois para o movimento, né? Ele conhecia as estradas para o Rio de Janeiro. E qual era a função desses tropeiros? O que eles faziam? Assim? Eles faziam o que os caminhoneiros fazem hoje. Meu avô, por exemplo, foi um tropeiro. Eles abasteciam as cidades, trocavam mercadorias, tudo que a cidade precisava era transportado no lombo de cavalos. Né? Então era abastecimento. E nessas cidades que ele ia parando, ele ia oferecendo o serviço dele. Muitas vezes ele nem cobrava. Muita gente gostava dele, na verdade. E só já na idade adulta que ele ingressa nos chamados dragões, que era uma tropa paga, uma tropa que as pessoas recebiam. Tinha tropa que não era paga, você só era chamado em caso de alguma guerra, de precisão, e tinha a tropa paga, que é mais ou menos como se fosse uma mistura de polícia militar com exército hoje. Eram chamados Dragões del Rei. Mas essa tropa, ela era da monarquia? Era do governo? De quem que era essa tropa? Quem que pagava esses caras? O rei. O rei. Tanto que chamava Dragões del Rei. Dragões del Rei. Tá. A sede dos dragões ficava em Vila Rica, num prédio que muita gente conhece, que fica no distrito de Cachoeira do Campo. Está até virando um hotel hoje de luxo, é um prédio gigante na saída de Cachoeira do Campo. Hoje mais conhecido como Colégio Dom Bosco, mas ali era o quartel-general da cavalaria, onde ele serviu como alferes. Nesse momento, aí sim, ele se estabelece em Vila Rica, aluga uma casa ali em Vila Rica e passa ali os últimos anos da sua vida em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, e ali que ele vai ter contato com as ideias iluministas, com as ideias de liberdade, vai fazer um novo rol de amizade que vai levar ele, no final, para a forca. Entendi. Bom, ótimo. Então a gente já fez, no início, a gente fez uma linha do tempo. Essa que foi a história dele. Agora eu quero começar a entender essa sociedade que ele estava vivendo ali. Então, beleza, o Tiradentes está ali, ele era um mercador, um mercante, um mascate, sei lá, um tropeiro.
e também tirava os dentes e colocava dente. Ele fazia o papel de um dentista, literalmente. Ele só não tratava o dente. Não, tratava também. Tratava. Porque o tratamento é tirar, né? Não tinha outro tratamento. Tirava o dente. Então, esse personagem, como é que era essa sociedade que ele estava ali? Era uma sociedade, obviamente, lá do início da nossa existência mineira aqui, né? Segunda metade do século XVIII. Como é que era essa sociedade ali? O que ele estava encontrando? O Vila Rica já rolava a exploração do ouro? Já rolava. Como é que era essa sociedade da época dele? Assim? Sim. O ouro tinha sido descoberto no começo do século XVIII. Quando ele nasce, o ouro já está começando a descer. A produção está começando a descer. Quando ele chega em Vila Rica, o ouro está em declínio na capitania toda. Então, o que ele encontra em Vila Rica? Uma cidade ainda vibrante, uma cidade que ainda está em construção, com grandes monumentos sendo construídos, mas o ouro está em declínio. Mas ele encontra uma cidade repleta de militares, né? Porque era a força militar da época, uma cidade repleta de religiosos, né? De comerciantes, de mineradores, de escravos, a população escravizada era gigantesca, tanto que ele acaba tendo muito contato com eles também. E encontra também toda uma galera que trabalha com mineração, mas que está endividada com a coroa. Eles vão ser importantes depois para a gente entender. E também vários funcionários públicos, pessoas que trabalhavam, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, uma das figuras mais importantes, era o ouvidor de Vila Rica. Mais ou menos uma espécie de juiz misturado com desembargador hoje. E também encontra aqueles que a gente chama de desclassificados do ouro, né, como a Laura de Melo Souza fala, né, são ladrões, picaretas, vagabundos, prostitutas, todo mundo que estava à margem da sociedade, mas que também são muito importantes para entender aquela sociedade, também merecem estudos, e o Tiradentes transitava em todos eles. Então ele encontra uma cidade efervescente, mas vendo sua mineração exaurindo, né, e outra coisa que ele encontra que vai ser fundamental. A primeira geração que nasce em Minas Gerais é a geração dos mineradores, vão ficar por aqui mesmo. Quando eles enriquecem, eles mandam os filhos para estudar fora, porque aqui não tinha universidades. Eles vão todos para Coimbra estudar, a única universidade do mundo português. Esses caras vão voltar, já a partir da década de 1770, 1780, eles voltam para Minas. Vários deles vão para a capital, Ouro Preto, e lá eles vão começar a fundar, com as novas ideias deles, várias sociedades literárias. Em 1768 é fundada a primeira sociedade literária do Brasil, que é chamada Arcádia Ultramarina de Vila Rica, que era uma sociedade literária para discutir poemas, mas a gente sabe que serviu para outras finalidades também. Eles começaram a discutir, entre eles, as ideias iluministas. Então, o Tiradentes, ele transitava desde aquele desclassificado, daquele marginalizado, até a elite. Ele era um cara que conseguia ter a penetração em todos esse tipo de gente.